Decide, né, bobo? Aqui você vai ficar sem Deus, deixa eu ver. Tá de boa, né? Muito bem, vamos começar então. É o seguinte, meus amigos, a gente vai fazer a prova do Enem amanhã, e aí você tem que saber, primeiro mexer no botãozinho. É do ladinho. De ladinho, olha o efeito da obra. Muito bem. Tem laser também não, né? Uau, olha que mal encarado. Sou eu. Física, olha lá, sou eu. Física. Você está aqui, não, aqui eu vou trabalhar vocês, né? Chamei vocês para vir para frente. Dá para ver? Estou fazendo eclipse aqui, sabe o que é eclipse? Sabe? O que é eclipse? Quando alguém entra na frente, né? Um corpo muito grande. Eu. Muito bem, meus amigos. Cinemática. Vai cair uma questão cinemática no Enem? Sim ou com certeza? Com certeza, né? Pessoal, o que mais cai de cinemática é o movimento retilíneo uniforme. O primeiro, tá bom? O primeiro é o que mais aparece. Mas os outros também, movimento uniformemente variado. Todo mundo sabe essas equações de cor já ou não? Oh, meu Deus. Então vamos lá, rapidinho, ó. Essa daqui, velocidade média, delta S, delta T. Essa todo mundo sabe, sim? Beleza. Essa daqui, como é que a gente decora ela, então, já que só tem mais 2 dias até a prova? Sorvete, tá bom. E essa daqui já é com aceleração. Ou como eu nunca sei quando eu uso essa ou quando eu uso essa. Tá acelerando? Então é essa. Não, não tem aceleração, então é essa. Veja que essas 3 de baixo é movimento uniformemente variado. Tem que ter, ó, aceleração, aceleração, aceleração. Então, primeira coisa, quando que eu sei que eu vou usar uma das 3 de baixo? Se tiver aceleração, tá bom? Aí essa daqui, essa é posição, velocidade e tempo. Essa daqui, aceleração, distância e velocidade. Cadê o tempo? Quando você não tiver tempo, você vai nessa. Essa daqui é o famoso, quem sabe? Quem sabe essa daqui, o nome desse cara aqui, que criou essa? Torricelli, né? Você falou que era de exato, mais ou menos, né, parceiro? Então aqui, ó, vamos decorar essa aqui, ó. Como é que vocês chamam essa aqui? Vamos ver. Essa aqui, ó. V0 mais AT. Vovô e vovó o quê? Ainda tem. Vovô e vovó ainda tem. Eu sou mais religioso, então eu chamo de vovô ateu. Tá bom? Vovô que não quis acreditar. E esse daqui, como é que vocês chamam essa daqui, ó? Sorvete até aqui, né? Sorvete, que é igual aquela, até aqui elas são iguais. Depois é o sorvetão. E esse aqui, como é que é? Como é que vocês decoram? Essa aqui é perigosa. Como é que vocês decoraram essa? Não vou nem falar. A live quer saber, depois ela te conta, em off. Como você sabe aí? Quem aí sabia o que queria falar? Fala, em voz alta não. É muito deprimente, né? Tá. Não, ela não quer falar. Alguém sabe alguma que quer falar? Vai sair, gente. É vovô e vovó? É. Ó, V quadrado é VV, então é vovô. V0 quadrado é V0 vezes V0, vovó. Vovô e vovó mais 2 amigas no triângulo da saudade. Ah, achei que era maldade. Não, sem maldade. Bora. Cinemática. Outra coisa que aparece também com alguma frequência no Enem é o MCU. Esse aqui a galera tem medo. Deixa eu te contar uma coisa. O MCU, quando aparece de acoplamento, só tem 2 casos, meus amigos. O acoplamento periférico, que é esse ou esse. Então eu posso fazer um... Está conseguindo ver, amigo? Não está. Fala a verdade. Verdade? Esse daqui é o acoplamento periférico, ó. E esse aqui também é acoplamento periférico. Periférico é quando eles estão acoplados ao redor, tudo bem? A relação entre eles é a seguinte, essa daqui, ó, a velocidade escalar dos dois é igual. Então vale a formulinha que diz assim, ó, o raio de uma vezes a frequência de uma é igual ao raio da outra vezes a frequência da outra. Então se você sabe, o raio multiplica pela frequência igual ao raio vezes frequência. E se for engrenagem assim, como ele der o número de dentes? Só trocar o raio pelo número de dentes. Número de dentes vezes frequência, número de dentes vezes frequência. Tira foto. Bom, se você quiser, tira foto. Não precisa botar não, tira foto depois você passa a mim. Olha como é que você vai guardar essa formulinha. É o Rafa Hefner. Meio, seria isso, o russo, Rafa Hefner, o alemão. É o Rafa Hefner, Rafa Hefner. Tá bom.
e tem um acoplamento central. Ô, churrasco! Então, ó, ou o acoplamento é periférico, e aí as velocidades são iguais e eu uso o Rafa Heffig, ou o acoplamento é central, todo mundo gira no mesmo eixo aqui, ó, o espírito, todo mundo no mesmo eixo. Nesse caso, quando todo mundo está no mesmo eixo, as frequências são iguais. Tá bom? Já nós vamos ver isso. Olha uma questão que eu e o Enem. Você olha isso aqui no Enem, você já fica apavorado, você fala, meu Deus do céu. A questão era um texto longo, como vocês sabem, texto gigante, e a pergunta era a seguinte: qual a frequência que o ponteiro do relógio vai mover? A frequência. Eu nunca sei o que é frequência. Com que frequência você toma banho? Por exemplo, eu tomo banho pelo menos 2 vezes sagrado por semana, não deixo passar de jeito nenhum, certo? Então, frequência é o número de vezes que você repete alguma coisa. Então, aqui no caso é o número de voltas por segundo. Quantas voltas dá por segundo ou quantas voltas dá por minuto, que é o RPM. Então, ele dizia o seguinte: ele falou que essa engrenagem aqui, ó, que é a A, tinha uma frequência de 18 RPM, 18 voltas por minuto, rotações por minuto. Ele queria saber a frequência desse daqui. Está vendo que a A e a C, desculpa, a e a B, essa daqui, ó, no fundo, a e B, todo mundo consegue ver? Elas estão acopladas perifericamente ou pelo centro? Me ajuda? Eu preciso que vocês respondam, senão eu não consigo passar para frente, eu tenho um problema. Perifericamente é assim ou assim, pelo centro é o espeto do churrasco, e aí eu olho aqui, ó, a A e a B, perifericamente ou central? Periférico, ótimo, obrigado. Agora, a B com a C, como é que elas estão interligadas aqui, ó? Central. E a C com a D? Perifericamente, beleza. Então a pergunta é, ele deu a frequência desse e a frequência desse. Mas como está faltando informação, ele podia dar para a gente também o raio ou o número de engrenagens, é o que ele vai fazer. Só que antes de eu resolver o exercício, eu quero te contar uma coisa que eu não contei. Nessa formulinha do Rafa Heffig, o que você precisa saber é lembrar disso aqui, ó. Quanto maior for o raio, menor é a frequência. Muito cuidado com a pegadinha. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Essa aqui não está lentinha? Essa aqui não está rapidona? Elas têm a mesma velocidade. Não é possível, tem a mesma velocidade escalar. Essa que está mais rápida, o que ela tem a mais é frequência. Ela dá mais voltas por segundo, mas ela tem a mesma velocidade escalar, que a velocidade escalar, gente, é a velocidade da correia. A velocidade da correia que é a velocidade escalar. Então veja, ó, o raio grande, quanto maior o raio, que é a grandona aqui, ó, menor é a frequência. E o contrário, a de raio pequeno, frequência grande. Tudo bem isso? A pequenininha gira muito, a grandona gira menos. E se isso não faz sentido na sua cabeça, você ficar decorando, tem que decorar qual que gira mais. É só você pensar o seguinte: vamos pensar se fosse engrenagem. Se essa daqui tem 10 dentes e essa aqui tem 5, concorda que a hora que essa aqui deu uma volta foram 10 dentes e essa aqui vai ter que dar 2 voltas para dar 10 dentes? Vou repetir, ó. Se essa aqui tiver 10 dentes e essa aqui tiver 5, desculpa, é o contrário, né? A pequena tem que ter mais dentes, menos dentes. Essa aqui tem 5, essa aqui tem 10, é o contrário. A hora que passar 10 aqui, aqui também vai passar 10. Mas para passar 10 aqui tem que dar 2 voltas, 10 aqui é uma volta só. Então quanto menor, mais voltas. Combinado? Então vamos fazer comigo o exercício? Vamos lá. O exercício deu o desenho e deu essas informações, ó. A engrenagem A tem 24 dentes, a B 72 e assim por diante. Vamos lembrar aqui? A está encostada na B. O que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, ó, de 24 pulou para 72. Aumentou ou diminuiu o número de dentes? De 24 para 72, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Quantas vezes? Você tem ideia ou não? Quantas vezes? Dá um palpite aí. Quantas vezes o 72 é maior que o 24? 3. Então, ó, se a frequência do ar é 18 RPM, se daqui para cá eu multipliquei por 3, o que tem que fazer com o número de dentes, ou a frequência? Se o número de dentes aumenta, a frequência diminui. Diminui quanto? 3 vezes, então divide por 3, ó. Deu para entender isso? Se o raio aumenta, ou se o número de dentes aumenta, a frequência diminui a mesma proporção. Então, a frequência B vai ser 18 por 3, 6. Só que a B está ligada, como que era mesmo essa ligação? B e C, central. O que eles tinham de igual, o B e C? A frequência. Então, olha lá, a frequência de B é igual à frequência de C, correto? 6 RPM também.
Agora, a C, desculpa, fotógrafo, eu vou virar ali. A C está ligada para o D perifericamente. Então vamos olhar aqui, ó. Do C para o D, o que aconteceu? Aumentou. Quantas vezes? 3 vezes. O que acontece com a frequência? Divide por 3. Então a frequência 6 dividido por 3 igual a 2 Hz. Ou 2 RPM. Tá bom? Era só isso, tranquilo, não é? Mas na hora que você vê essa figura, não dá um medo? Não precisa, calma. Tá bom. Aí tem uma questão do Enem, aquela coisa gigantesca, que ele conta de um negócio de petróleo, que não sei o que lá, e daí se desenha. Eu vou traduzir para você o que está escrito lá. Aqui tem uma fonte, aqui é rocha, sabe rocha? Todo mundo sabe o que é rocha? A rocha. Aqui é líquido, aqui é rocha. O exercício contou que a onda sai aqui, bate aqui no líquido e volta, mas que tem uma parte da onda que passa para o líquido, bate na rocha de baixo e volta. Então é mais ou menos assim, ó. Tum, tum. Viu lá? Ah, você não viu que estava distraído. Ó, de novo, ó. O som foi, tum, bateu e voltou. Tum. Gastou meio segundo. Isso está lá no texto. Tá? Eu já li na minha casa hoje, antes de ir. Aí a outra onda, ela vai, tum, ó. Bate lá na rocha de baixo e volta. Tum. E essa gastou 1,1 segundo. Tudo bem? Quanto que uma gastou mais que a outra? 0,6. Obrigado. Então foi 0,6 que uma gastou mais que a outra. Agora a minha pergunta mais difícil. Quantos metros a verdinha andou a mais do que a vermelha, sabendo que a distância aqui do líquido é 450? Vou repetir a pergunta. Quantos metros a verdinha andou a mais do que a vermelhinha? 450? Todos de acordo? Alguém tem outra opinião? Deixa eu ver. O ΔS é igual a última chance, não é 450. É o quê? Ela não desceu 450 e voltou 450? Então ela andou 2 vezes 450. Fazendo as contas na calculadora, isso aí dá 900. Pronto, e agora qual forma que eu vou usar? ΔS sobre ΔT. E aí eu vou substituir lá por 900, dividir por 0,6, fazendo as contas de cabeça, 1.500 metros por segundo. Tudo bem? Então a pegadinha era aqui, né? Ó. A verde andou 450 mais 450. Ela andou 900 metros a mais. E de volta. Cuidado que isso também pode aparecer no eco. Eco é lá na parte da acústica, tá bom? Quando você vai estudar o eco, tem que lembrar que a onda vai e volta. Tá joia? Ondulatória. Olha a onda! Olha a onda! É só você mesmo que sabe essa. Ninguém conhece, né? Não, mas eles conhecem. Vocês conhecem, não conhecem? Pô, toca em formatura, isso aí, não é? Você poderia, só para eu não me sentir mal, bater palma, porque tipo, isso aí, bater palma, eu nem gosto dele. Imagina, já tive vídeo de marido comigo. Sorte que ele trouxe a mulher dele, que é gente boa. Aguentar ele, tem que ser muito gente boa. Então vamos lá. Onda, onda, olha a onda! Aê, obrigado. Você viu que eu sou carente, né? Eu não preciso de resposta, essas coisas. Inclusive, essa semana eu estava até contando ele, eu tive uma decadência assim, eu sou um cara que eu uso drogas. Eu tinha me livrado disso há muito tempo. E essa semana, infelizmente, eu tive uma recaída. Eu estou assistindo A Fazenda. É terrível. Ah, também está assistindo. Sua mãe assiste. Quem que sua mãe está torcendo? Vamos ver. Quem assiste A Fazenda aí? Caramba, gente, que juventude perdida, nossa. Pois é, eu tive que assumir para minha esposa que eu voltei a usar drogas. É esse tipo de droga que eu estou falando, tá, gente? Não é da outra, que eu estou assistindo A Fazenda. Eu estou viciado na Fazenda 17, eu nem sabia que existia isso. Quando eu descobri que estava na edição 17, eu falei, o que eu estava fazendo nesses 17 anos que eu não tinha assistido A Fazenda? Graças a Deus, eu acho que eu estava vivendo. Muito bem, meus amigos. Essa formulinha todo mundo conhece? Como você decorou essa? V lambda F. O que é o V? V é a velocidade da onda. A velocidade que está passando aqui, ó. O lambda é o comprimento de onda. O comprimento de onda você mede, deixa ela pausar aqui, ó. Você mede de crista até crista, ó. Deixa eu pausar, pausa. Aí, daqui até aqui, ó. 2 morrinhos seguidos é o lambda. E a frequência é o número de ondas por segundo, tudo bem? É o V lambda F, eu também vamos definida. Então, a velocidade depende do meio. Como assim o meio? Se ela viaja no ar, ela tem velocidade. Se ela viaja na areia, ela tem velocidade. Tipo eu, no asfalto.
asfalto eu sou mais coach, eu corro pra caramba, chego na areia, já diminui um pouco a velocidade, mudou o meio, mudou a velocidade. Corre com a água até o joelho, a velocidade vai diminuindo mais ainda. Então, o meio é onde a luz, a onda ou a luz se propaga, e isso vai dificultando, vai mudando a velocidade. Agora, a frequência depende da fonte. A fonte aqui está produzindo a onda. Se ela está produzindo 10 Hz, 10 ondas por segundo, 10 ondas, a frequência não altera com o meio combinado, porque se a onda refletir, refratar, difratar, dispersar, qualquer coisa que ela fizer, a frequência não altera, porque a frequência depende da fonte. Mas a velocidade depende do meio. Se o meio mudar, muda a velocidade. Tá bom. Agora, a onda, você sabia que tem dois tipos, mecânica e eletromagnética? Você sabe a diferença da mecânica? A mecânica são as ondas que precisam de um meio para se propagar. Questão teórica, porque o que mais cai na linha de ondulatória é questão teórica, tá, gente? Então, a onda mecânica precisa de um meio. Por exemplo, aqui eu estou falando com vocês, o som está se propagando pelo ar. Se a gente tirar o ar dessa sala e ficar ao vácuo, o som para de se propagar. Porque o som precisa de um meio para se propagar. Mas a luz, que é onda eletromagnética, não precisa de meio para se propagar. Mas ela se propaga, se tiver o meio, propaga, mas não precisa. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui Guerra nas Estrelas. Como é que é Guerra nas Estrelas? Olha lá, vizinho, ó. Seu tio, pega o outro lado. Tudo mentira. Onde é que acontece Guerra nas Estrelas? É no espaço? Espaço é vácuo. O som não se propaga. Então, como é que é o filme Guerra nas Estrelas? É assim. Dá pra ver, porque luz se propaga, mas não se propaga som, então seria cinema mudo, tá bom? Isso que é tudo mentira aqui lá. Gente, o que são ondas eletromagnéticas? São ondas que se propagam no vácuo, também conhecido como radiações. Talvez você não saiba, por exemplo, o sinal da televisão, vou pegar o sinal de TV, o sinal de rádio, é onda eletromagnética. O micro-ondas, que você usa para esquentar alimento, é onda eletromagnética. O celular, o Wi-Fi, onda eletromagnética. A luz, onda eletromagnética. O som é luz, tá? Não sei quem está no sol aqui, que é o ultravioleta. O raio-x, aquele que tira foto do osso, é onda eletromagnética. Raios gamas, raios alfa, radiação alfa, gama, beta, são ondas eletromagnéticas. Faz mal isso aí? Sim e não. Depende de qual você está recebendo. Por exemplo, essas primeiras aqui, está vendo que o lambda dela é bem grande? Depois o lambda, que é o comprimento de onda, fica bem pequenininho. Como é que começa o comprimento de onda? De uma pontinha até outra. De uma pontinha até outra. De uma pontinha até outra. Está vendo que lá o lambda está ficando bem pequenininho? Daqui para lá a frequência aumenta. Quando aumenta a frequência, aumenta a energia. E aumentando a energia, ela fica menor. Quanto menor ela fica, mais penetrante ela é. Então, ela começa a ficar perigoso do ultravioleta para lá. O ultravioleta a gente precisa. A gente recebe ultravioleta. Ok. Uma quantidade adequada, beleza. Se a gente passar em excesso, começa a produzir muita melanina. É isso, professor Leandro? É o raio que vai estimular a produção de melanina. A melanina que dá coloração à sua pele, que a gente fica moreninho, é a melanina. Mas se começar a produzir demais, eu ouvi dizer que a célula começa a causar uma mutação, ela começa a ficar loucona e começa a gerar mutação. Quebra o DNA. E aí? Mutação, câncer. Pronto, é isso. Tá vendo? Por isso que a gente usa o filtro solar para se proteger desse. Mas antes desse é o infravermelho, que é a onda de calor. Essa não tem problema, você só esquenta. Nossa, está quente aqui, né? É o infravermelho. O ultravioleta é o que vai queimar a sua pele, que vai gerar o câncer em excesso, tá bom? Se tiver em excesso. Ó, só para vocês terem uma ideia, olha como que a onda aqui ela é grandona. Então pensa assim, ó, de crista até crista. Depois, ó, de crista até crista diminuiu, e aí começa a ficar preocupante. Porque aqui, ó, a radiação começa a ficar ionizante. Que isso? Ela começa, além de ser mais penetrante, ela começa a arrancar elétrons dos átomos, e os átomos começam a se eletrizar. E aqui começa a ficar mais perigoso. Então ela tem mais energia, tem mais penetração, e aqui ela começa a ficar perigoso. Então raio-x é perigoso? É. Ah, então nunca mais vou tirar raio-x. Gente, você só não pode tirar todo dia. Tipo, vai tirar uma foto do osso, vamos tirar outra, amiga. Aí tira assim, agora não desse jeito. Aí não, aí você está lascado. Agora, uma vez ou outra, você não quer o braço todo dia, né? Então, de vez em quando você faz essa. E pessoal, daqui para lá a frequência aumenta e o lambda diminui, combinado? Agora, esse cara aqui, ó, que é o luz, vermelho, todo mundo sabe a sequência? Se você não souber, ferrou, você vai perder uma questão do Enem, porque já caiu algumas vezes no Enem, você só tem que saber a sequência das coisas.
da menor para maior frequência. Antes, começa com vermelho e termina com violeta. Por isso que a onda que vem antes é o infravermelho, porque infra significa infraestrutura, por exemplo, estrutura que vem antes. Infravermelho vem antes do vermelho, ultravioleta vem depois do violeta. Então vamos ver aqui, ó. Já viram isso, né? A luz branca entra aqui e dispersa nas suas várias cores. Vermelho, alaranjado. Eu sei que não é alaranjado, mas é porque eu quero guardar uma sequência, eu chamo laranja de alaranjado, tá bom? Então é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Você pode guardar assim, ó. Vá. Entendeu? Eu gosto desses nomes. Os girls, assim. Vá. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Agora, se você é international, eu posso te ensinar em inglês também, com uma música que eu compus. Tudo bem? Red, orange, yellow, green, blues no plural, porque azul e anil é azul e azul escuro. E o violeta eu troquei por purple, não por violet, porque purple combina mais na minha música. E a música é minha, eu canto do jeito que eu quero, tá bom? Mas eu vou ensinar para você, porque você precisa saber a sequência. Se você decorou vá, beleza. E quando você não decorou, cantando você decora. Então a musiquinha é assim. Eu vou cantar primeiro algumas vezes, até você entrar na sua mente, você ficar tomado disso, depois você vai cantar junto comigo. Não vou deixar você sozinho. A música é assim, ó. Red and orange, yellow and green, blues, plural, azul e anil. Blues and purple too. Essa parte eu vou cantar de novo, depois eu vou pro refrão. Red and orange, yellow and green, blues and purple too. Mais uma vez. Red and orange, yellow and green, blues and purple too. Consegue essa parte comigo? Pode ser. Lembra que eu sou carente. Vocês não cantar o hino, eu estou chorando. Vai. 3, eu vou deixar vocês sozinhos. 3, 2, 1 e... Red and orange, yellow and blues and purple too. Muito bem. O que são essas cores? Colors of the rainbow. Aí você faz assim, ó. Of the rainbow, just for me and you. Deixa eu explicar. Colors of the rainbow é arco-íris, tá bom? Eu estou falando que eu também não sabia quando eu fiz a música e depois me contaram que era isso. Então vamos lá, última vez. Red and orange, yellow and green, blues and purple too. Colors of the rainbow, just for me and you. Tá bom, você não quer cantar? Não tem problema, não tem você faz de novo. É, paga isso aqui. Vamos ver se você prestou atenção? Vamos ver se você prestou atenção. Ó, tá vendo a luz vindo aqui? Olha lá, a que menos desvia é sempre o vermelho, a que mais desvia é o violeta. E a que tem mais energia desvia mais, a que tem menos energia desvia menos. Aí a luz está vindo aqui, ó. Tem 5 baldinhos aqui, ó, tudo com água. Isso aqui peguei no Enem mesmo, tá? Eu peguei de lá. A pergunta era qual desses baldinhos vai esquentar mais água? Entendeu? Ele contou pra gente que aqui no B, no B, está chegando o vermelho. E que aqui no D de dado está chegando o violeta. Depois do violeta, quem que é? O ultravioleta. Aqui o B está chegando o vermelho. Então, antes do vermelho, quem é? Infravermelho. Antes do vermelho. Então, qual baldinho vai esquentar mais? A, B, C, D ou E? Gostei, teve divergência. Alguém falou D de dado? Alguém falou E? Alguém falou A? Deixa eu entender, por que você falou, alguém falou B? Alguém falou B? Ninguém falou nada, eu ouvi vozes. Me ajuda, porque eu quero explicar a diferença de cada uma. Alguém falou A? Alguém falou A? Não? Alguém falou B de bola? C, D, E. D. Quem falou D de dado? E. D de dado, você falou D de dado? Você consegue me explicar por que você achou o D só para entender o raciocínio? Não sei. Tem os dois. Não sabe? Foi um palpite então. O seu foi um palpite ou não? Você pensou em alguma coisa? Por quê? Você está quase lá. Estou gostando do raciocínio. Porque mais desculpa? Mais radioativo. Gostei. Era isso. E aí está o problema. Eu contei para vocês que quanto mais para a direita eu vou, mais frequência tem, mais energia tem. Mais energia. Aí o que ele pensou? Ultravioleta é o que tem mais energia. O violeta, então, é a luz que mais tem energia. Até porque o laser vermelho, que a gente está brincando aqui, ó, ele não é tão forte.
Já viram o laser verde? Não é bem mais potente? Porque o verde está mais para dentro aqui do negócio, ó. O verde está mais para o meu, o vermelho está aqui, o verde está aqui, ó. Imagina o laser azul, mais energia ainda. Só que tem um detalhe, desculpa, qual é o seu nome? Marcos. Qual é o seu nome? Camila. Vocês foram pegos na maldade. Por quê? Realmente o violeta e o ultravioleta é o que mais tem energia. Mas tem uma onda que ela tem uma função específica que é aquecer. Que onda é essa? A onda de calor, eu acabei de falar, qual que é? O infravermelho. Puxa vida. Então qual que esquenta mais? É o que está recebendo mais calor. Entenderam? Então cuidado, porque não é porque tem mais energia que é o que esquenta mais. Pensa assim, ó. É como se as ondas eletromagnéticas, cada uma tivesse uma função bem específica. Tipo assim, ondas de rádio, a sua função é transmitir o sinal de rádio. Ondas de TV, a sua função é transmitir o sinal de TV. Luz, a sua função é iluminar. Infravermelho, a sua função é aquecer. Entenderam? Raio-X, a sua função é atravessar os corpos e tirar foto dos ossos. Mas, bom, não foi para isso que isso aí descobriram, não foi. Depois falaram, olha, dá para fazer isso, tá? Não foi assim que... Deu para entender? Então, cada onda eletromagnética tem uma função. Inclusive, quando a gente está viajando de avião, eles pedem para a gente colocar o celular no modo avião, que é tipo desconectar o nosso celular do mundo externo. Por quê? Porque a comunicação de rádio do avião com a torre é usando ondas eletromagnéticas, que estão mais ou menos da mesma faixa de frequência do nosso celular. E duas ondas, para uma interferir na outra, elas têm que ser de mesma frequência. Já foi questão do Enem, isso do ano passado ou retrasado. Duas ondas para interferir uma na outra, tipo uma atrapalhar a outra, elas têm que ser de mesma frequência. Por isso que no avião, eles pedem para colocar no modo avião. E aí sempre tem alguém aqui no estudou física, o professor Guma, fala, nem vou pôr no modo avião para quê? Você só está atrapalhando a comunicação da torre com a base, com o avião. Você está vendo aqui, ó, se por acaso eles não conseguirem conversar, o avião não pousa, tá bom? Então acho melhor você não prejudicar isso aí, não vai ser você o responsável. Entendeu por que o ar esquenta? Porque o infravermelho é a onda de calor. A onda pode se propagar transversalmente, ó, para cima e para baixo, tá vendo? Transversal, tipo onda eletromagnética é transversal. E existe a propagação longitudinal, é igual ao som. O alto-falante se move para frente e para trás, não é? Isso é onda longitudinal. Vocês pegaram isso aqui? Pode ser uma questão teórica sobre isso. Propagação transversal, propagação longitudinal. Existe uma propagação também que é as duas juntas, que é a propagação mista, que é a exclusiva dos líquidos. Um líquido, a onda propaga de forma mista. Vamos para o próximo. Reflexão, quando a onda bate e volta. Então a onda bate e volta. Ó. Só que essa de cima, ela tem extremidade livre, então ela vai e volta, na mesma fase. A de baixo tem extremidade fixa, ela inverte a fase. Só que o V, o lambda e o F é igual. Nenhum deles se altera. Por quê? Porque a velocidade na ida e na volta é igual a uma, porque não mudou o meio. Lembra que para mudar o meio muda a velocidade? Tudo bem? Acústica. O que é acústica? Acabando. Ramo da física que estuda o som. Valendo um house chupado para quem souber me explicar, na verdade, o que é som. Quando eu falo assim, dá até medo, né? O que é som? Som. Fala qualquer coisa que vem na sua mente. O que é som? Pode estar errado, não tem problema, não pode errar domingo, vai. O que é som? Uma propagação de onda, perfeito. Primeira coisa, onda é som, é onda. Agora eu pergunto, longitudinal ou transversal? Longitudinal, lembra do alto-falante? Para frente e para trás. Lembra do que eu coloquei agora que eu falei? Deixa eu voltar rapidinho, ó. A longitudinal, ó. A longitudinal é essa aqui, ó. O alto-falante fica para frente e para trás. A transversal é... Então você não vê o alto-falante fazendo assim. Quem faz assim não é. Nada disso. O som só é... Então longitudinal. Então o som é uma onda longitudinal. O que mais o som é? É uma onda mecânica, porque precisa do meio para se propagar, lembra? Precisa do meio para se propagar. Então, ó, é longitudinal, é mecânica. O que mais que ela é? Ali, pronto. Ela é mecânica, é longitudinal, ela é tridimensional, então ela se propaga em todas as direções.
E para ser som, a frequência tem que ser de 20 Hz até 20.000, que é só isso que o ouvido humano consegue captar. Ah, existe som acima de 20.000? Não. Mas o cachorrinho ouve? Ouve. Ah, então é som. Não é, porque quem define o que é som é o ser humano. Se o ser humano ouve, é som. Se o cachorro ouve, mas eu não ouço, não é som. É ultrassom. Acima de 20.000 é ultrassom. E abaixo de 20 é infrassom. O 20 é grave. 20. Grave. Conforme a frequência vai aumentando, vai ficando agudo. Entendeu? Agudo. Entendeu não? Começa grave, termina agudo. É meio que o Michael Jackson aqui, né? Tá bom. Ah lá, outro dia eu estava fazendo uma festa em casa. Mano, 3 horas da manhã, bate um cara lá na porta de casa, um babaca. Chega lá, boa noite, seu polícia, o que o senhor quer? Aí o policial falou, senhor, boa noite, tudo bem? A vizinhança está reclamando que o seu som está muito alto. Eu falei, seu policial, o senhor vai me desculpar, mas o meu som não está alto, eu nem gosto de ouvir som alto. Ele falou, estou ouvindo aqui. Eu falei, desculpa, a altura do som, senhor, tem relação com a frequência. Então, um som alto é um som agudo. O que eu estou ouvindo é grave, só estou ouvindo um pancadão. Foi eu pensando, que merda que eu fiz com essa intuição, né? Então, gente, o que é um som alto? É um som agudo. Oi, criança, sou eu, Mickey Mouse. Som agudo. E o som grave? O som grave é um som de voz grossa. Então, o som, a altura do som, não tem nada a ver com o volume. Cuidado. Então, por isso eu não estava reclamando que meu som estava alto. Eu estava reclamando que meu som estava intenso. A intensidade do som é que tem a ver com o volume. Se o som é fraco, é menos intenso, o volume está baixo. Se o som é forte, então o som é mais intenso, o volume é alto. Deu para entender? Então, como é que tinha que ser o policial dizendo? Senhor, o seu som está muito intenso, o seu som está muito forte. Tudo bem? Porque se ele fala que o meu som está alto, ele estava dizendo que o meu som estava agudo. Tudo bem? Então, agudo, grave. Alto, baixo. Eu posso falar alto assim. Alto. E posso falar baixo desse jeito. Isso aqui é falar baixo. Grosso, grave. Tudo bem? Tá bom. Outra coisa que já caiu. A intensidade diminui com a distância. Por isso que vocês não estavam achando ruim do meu som. Porque eu moro longe e o som não chegou aqui. Então, a intensidade diminui com a distância. Ó, quanto maior a distância dele, olha aqui embaixo. Menor é a intensidade. Tudo bem? E a última qualidade que o nosso som diferencia, o nosso ouvido, é o timbre. O que é o timbre? É o formato da onda. Uma coisa que eu acabei não falando aqui, ó. A intensidade tem relação com a amplitude da onda. A amplitude é a altura da onda aqui, ó, quando ela está com esses picos. Tá? A amplitude é a intensidade. E aí o timbre? O timbre seriam sons de mesma frequência, mesma intensidade, mas emitidas por fontes diferentes. Por exemplo, a nota lá do violão. A nota lá do violão tem um som. A nota lá do piano tem um som diferente. Mas peraí, não é a mesma frequência? Não é a mesma intensidade? Por que o som é diferente? Porque são emitidos por fontes diferentes. Quando a gente tenta imitar a voz de alguém, a gente tenta imitar o timbre. Oi, está usando cruz, então você está tentando imitar o timbre. Certo? Para a gente encerrar, o último slide é o seguinte. Cebolinha e Cascão estão brincando aqui de telefone, tá vendo? Aí existia um barbante aqui, eles descobriram que o som se propaga por esse barbante. Aí eles tiveram a grande ideia, falaram, vamos colocar mais longe, porque a gente consegue conversar de bem mais longe. Aí eles aumentaram o barbante. E a pergunta é a seguinte: na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, então se eu aumentar o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual dessas coisas? Tempo. Aumentar o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual dessas coisas? Já tem seu palpite? Não precisa falar, já tem seu palpite? Você tem que chutar uma na sua cabeça. Chuta uma. Vamos ver se está certo? A altura. A altura tem a ver com a frequência. Se o Cebolinha está falando aqui, olha, Cascão, não sei o quê,
A frequência depende da fonte. A altura depende da frequência. A frequência depende da fonte. O Cebolinha continua sendo a mesma fonte de anos. Então não é a frequência que muda. O período tem a ver com frequência. Período é o tempo que você leva para produzir a onda. Então, período e frequência estão amarrados. Se a frequência não muda, o período não muda. A amplitude tem a ver com a intensidade. Quanto mais longe eu estou da fonte, que acontece com o som, fica mais fraco. Não vai falar mais baixo, fica mais fraco. Tá bom? Então, é a amplitude que diminui, ou seja, a intensidade. O som vai ficando mais fraco. Igual você longe de casa, da minha casa, você não ouviu o meu som. Tá certo? Meus amigos, evidentemente que isso aqui não é tudo da física, é o que nós conseguimos compilar nesse tempo que nós tínhamos. Parabéns por você ter escolhido vir, parabéns por você ter vindo, porque pode ser que uma das questões do Enem já foram vistas hoje em biologia, ou você acabou de ver em física e você vai ver logo mais com os nossos colegas da química e da matemática. Então pode ser que hoje aqui você pegou uma questão de biologia que você não ia acertar, uma ou duas de física que você não ia acertar e vai acertar porque você estava aqui hoje, você escolheu vir. Parabéns, desejo a você muito sucesso, espero mesmo que você consiga alcançar os seus objetivos. Obrigado, Mauro, pelo convite, é um prazer estar com vocês, tá bom? Sensacional, sensacional. Que aulão incrível do Guma, hein? Para dar sequência, né? Essa noite que iniciou com o Müller. O Müller já quebrou tudo na biologia. Aí veio, né, o Guma mandando muito bem na física, com certeza, com dicas certeiras, e não para por aí. A gente ainda tem em ciências da natureza, o que está faltando? Eu acho que biologia começou bem, a biologia, física na sequência, mas, né, de ciências da natureza, aquela que é a mais bela. Qual que é a mais bela, gente? Qual é para vocês? Química, física ou biologia? Física, que física lá, fiscalinha, não. É a química, né, gente? Então agora nós vamos fechar esse primeiro bloco antes do intervalo. Nós vamos fazer alguns sorteios depois, voltando do intervalo. Mas antes, nós vamos fechar com a maravilhosa, a mais bela de todas, a disciplina da química, para fechar ciências da natureza. E claro, na sequência, no próximo bloco, aí sim, matemática na veia, 2 professores com muita matemática para vocês. E para falar de química, eu trouxe um professor, um amigo meu, professor que estudou comigo, né? A gente fez faculdade em Presidente Prudente na Unesp, depois ele mudou, ele foi para Araraquara, ele vai falar um pouquinho da carreira dele para vocês. Mas eu queria falar um pouquinho dele. Ele até disse que realmente ele veio para cá hoje para dar esse aulão, mas se a gente chamar ele para uma partida de futebol ou para jogar um futebol, ele vem mesmo, né? É o professor mineiro mais paulista que eu conheço, né? Mineiro mais paulista que eu conheço. Gosto um pouquinho de futebol, gosto um pouquinho de química também, e hoje eu tenho o privilégio de trazê-lo aqui para dar sequência a esse aulão. Professor Marcelo Mineiro, por favor, querido, vem para cá. O professor está vindo lá das bandas de Serrana, perto de Ribeirão Preto. E aí, moçada, beleza? E eu volto aqui. Tudo bem com vocês, gente? Primeira coisa, agradecer o convite, viu, pessoal? Como diz o professor de física, que deu um show para vocês aqui, na sexta-noite, vocês estarem disponibilizando o tempo de vocês para estarem aqui, é porque vocês querem algo diferente, viu, pessoal? E nós estamos sempre na torcida. Moçada, rapidinho. Quem está no terceirão aqui, levanta a mão. Quem já acabou o terceirão? Segundo colegial tem? Boa. Primeiro tem? Vocês no primeiro, no segundo, excelente oportunidade, viu, moçada? Vocês alunos da segunda série terem, digamos assim, esse interesse em participar de um evento desse, é muito bacana.
E agradecer também a presença da moçada do terceiro, viu, gente? Estamos juntos. Então vamos lá, então. Falar um pouquinho de química para vocês. Seguinte. Olha só. O teacher colocou uma reação aqui, moçada. O que eu tenho nessa reação? Esse cara é um monóxido de carbono, um gás tóxico, beleza? Esse camarada é o hidrogênio, está na moda, pessoal. Vou falar um pouquinho dele para vocês. O que eu formo aqui, pessoal, é conhecido como metanol. O metanol, ele teve em evidência nos últimos meses a respeito de alteração de bebida. O metanol, quando você substitui uma bebida alcoólica em relação ao etanol, isso numa quantidade de aproximadamente 12, 13 mililitros, causa cegueira. 25 mililitros chega a óbito. Tudo bem? O metanol, a tendência de aparecer bastante vai ser no ano que vem, viu, pessoal? Você pode ter certeza que essa prova do Enem de domingo, ela já está pronta há pelo menos 5, 6 meses. Fechou? Então, ó, o que eu quero destacar nessa reação que o teacher colocou para vocês? Se eu penso nesse lindo aqui, ó, o hidrogênio, qual que é a ideia dele, pessoal? Ele é um potencial para ser combustível do futuro. Se a gente leva em consideração, se a gente não encontrar nenhuma jazida de petróleo nos próximos 40, 50 anos, o petróleo acaba. A gente vai ter que pensar numa fonte de energia para suprir a ausência do petróleo. O hidrogênio é um potencial. E o teacher colocou uma tabelinha. Olha só, meus amores. Eu coloquei aqui etanol, gasolina e hidrogênio. Olha a quantidade de calor, meus amores, liberada por grama. O etanol é 29,7, vamos arredondar, 30 kJ por grama. A gasolina, 48 kJ por grama. Olha o hidrogênio, 143 kJ por grama. Então eu posso falar assim, seres, que o hidrogênio em relação ao etanol, ele libera tipo 5 vezes mais energia. Em relação à gasolina, tipo 3 vezes mais energia. Então ele é um excelente potencial para ser combustível do futuro. Até aqui, vocês concordam comigo, gente? De boa? Aí eu vou pensar assim, ó. A mesma bateria que tem no nosso celular poderia ser a bateria de um carro elétrico. Tudo bem? Essa bateria de carro elétrico, olha só a cabecinha aqui vindo, ó. Eu tenho O2, H2. O que eu vou liberar no ar atmosférico? Vapor d'água. Então, tipo assim, imagina um carro movido a O2, H2 e liberando vapor d'água. Qual é o desafio? Qual é o BO? Tipo, o O2, seres das trevas, eu vou pegar esse cara onde? Na atmosfera, concorda comigo? Agora, onde que eu vou pegar o gás hidrogênio? O gás hidrogênio, digamos que ele pode ser produzido de duas maneiras diferentes: via petroquímica e via eletrólise. Agora, fala aqui comigo, qual é o seu nome, gente boa? Eduardo. Dudu é o nome da fera. Dudu, se eu quero fazer um carro movido a hidrogênio, você acha que é vantajoso esse hidrogênio ele vir do petróleo, por exemplo? Você concorda que a gente está pensando em substituir a gasolina, substituir o diesel? Então eu não quero alguma coisa que vem do petróleo, concorda? Olha só, meus amores, esse camarada, o CH4, alguém lembra o nome dele? Ele é conhecido por aí, na Grande Bauru,
como metano. O metano aparece todo ano no Enem, cara. O metano, 1 litro de metano, 1 litro de CO2 na atmosfera, para as mudanças climáticas, o metano é 24 vezes pior. Sacou? E esse metano, que é o gás, você pode ter jazida de gases, inclusive metano, ou toda vez que você encontra petróleo, você encontra metano. Então, tipo assim, moçada, via petroquímica, processo, o custo é vantajoso, eu vou pensar assim, ó, eu tenho metano reagindo com vapor d'água, isso aqui vai formar monóxido de carbono mais gás hidrogênio. Aí eu pego o vapor d'água, eu vou continuar reagindo com esse monóxido de carbono, isso aqui vai gerar H2 e CO2, que é o dióxido de carbono. Lembrando que, olha essa dica do teacher, é mais vantajoso liberar esse cara na atmosfera do que esse. Esse camarada a gente quer evitar porque ele é um gás tóxico. Altas concentrações mata pessoas. Fechou, pessoal? Então, via petroquímica, eu posso produzir gás hidrogênio? Eu posso. Vai vir do petróleo? Vai vir do petróleo. É barato? É barato. Vai resolver o nosso problema? Não. A gente vai continuar sendo dependente do petróleo. Aí tem uma matéria na química, que a moçada do terceiro com certeza já viu, se chama eletrólise. Na eletrólise da água, a eletrólise da água, eu peguei a água líquida, reação de decomposição, isso aqui forma gás hidrogênio e gás oxigênio. Até aí tudo bem? Para essa reação de eletrólise acontecer, pessoal, eu preciso de energia. Tudo bem? Se essa energia que faz a decomposição da água acontecer, ela vier de fonte limpa, essa reação é perfeita. Essa reação é maravilhosa. Fechou? Tudo bem? Ó, detalhe. Vocês já ouviram falar no tal de hidrogênio verde, hidrogênio azul, hidrogênio cinza? Já ouviu falar, Dudu? Ô Dudu, aponta uma pessoa aqui para mim que você acha que já ouviu falar do hidrogênio verde. Quem que você acha que está presente aqui que já ouviu falar, Dudu? Eu já sei, você, meu bem. Qual é o seu nome? Alguém já ouviu falar do hidrogênio verde aqui, pessoal? O Tite vai explicar para você. Vamos lá então. Se a produção de gás hidrogênio vier do petróleo, concordam comigo que está liberando CO2 aqui, pessoal? Sim ou não? Se eu conseguir armazenar esse CO2 e não lançar para a atmosfera, esse hidrogênio, ele é conhecido como hidrogênio azul. Beleza? Nessa produção de H2, se eu liberar esse hidrogênio na atmosfera, ele é conhecido como hidrogênio cinza, o hidrogênio sujo, entre aspas. Tudo bem? Vamos lá então. Ó, eu estou produzindo gás hidrogênio e esse gás hidrogênio está vindo de algum derivado do petróleo. Se eu lancei ele para a atmosfera, hidrogênio cinza. Se eu armazenar esse CO2 e eu não lançar na atmosfera, ele vai ficar armazenado em um lugar específico. A gente chama isso de hidrogênio azul. Agora, o hidrogênio mais bonito, pessoal, é o hidrogênio verde. Meu bem, olha para o vídeo aqui. Olha aqui, gente boa. Se esse hidrogênio ele vier da eletrólise da água por meio de uma fonte limpa, teacher, como assim fonte limpa? Energia eólica, solar, hidrelétrica é considerada fonte limpa. Tudo bem? O Brasil, nesse aspecto, é uma bomba. O Brasil é muito bom nisso, muito top, tem vários recursos, várias possibilidades. Se isso aqui vier de uma fonte limpa, esse hidrogênio eu vou chamar de hidrogênio verde. Ô teacher,
Então quer dizer que você já resolveu o problema do mundo com esses 2 slides? Calma lá, pessoal. Maurão, concorda comigo que para o hidrogênio ser um potencial em termos de energia no futuro, tem muitas situações a médio e longo prazo que a gente pode encarar como um desafio. Eu coloquei só 3, poderia ter colocado 6, 7, beleza? Então o que já colocou aqui, ó, o hidrogênio, para quem não sabe, é um gás extremamente inflamável. Então o transporte é um desafio. Em relação ao transporte, tem gente que defende assim, ó, se esse hidrogênio reagir com N2 e formar amônia, é muito mais fácil transportar amônia do que hidrogênio. Aí você chega no local do destino final, aí você vai ter que pegar essa amônia, você vai ter que decompor essa amônia em hidrogênio, olha o trabalho, tudo bem? Evidentemente, o custo para produzir hidrogênio por meio da eletrólise, para a gente considerar esse hidrogênio verde, o custo é muito mais elevado, tudo bem? Sem contar que o hidrogênio é o gás mais leve que a gente sabe que existe. Se a densidade dele é reduzida, podemos dizer que uma certa quantidade ocupa um volume maior quando a gente pensa em outros gases. Tudo bem? Beleza? Quer complementar alguma coisa, professor? Fique à vontade, hein? Está perfeito. Olha lá. Essa matéria eu coloquei, pessoal, sabe por quê? Porque ela é uma das matérias mais legais da química e todo ano aparece. Aí eu falei, não, tem que ter um pouquinho de relatividade para moçada. Amores, olha para o vídeo. Coloquei um núcleo estável, e eu coloquei um núcleo instável. Por exemplo, Mauro, eu sou casado, eu tenho um filho maravilhoso de 6 anos, eu chego para minha esposa todos os dias, Mauro, eu falo assim, ô Maurão, Laurinha, como que você está radiante? Olha só, pessoal, graças a Deus, a gente se alimenta todos os dias, graças a Deus. Na alimentação, a gente pode ingerir compostos radioativos. Se a gente ingere compostos radioativos, a gente emite radiação. Alguém saberia me falar qual é a definição de um composto radioativo? Quando um composto vai ser radioativo? Ele vai ser radioativo quando ele tiver um núcleo instável. Um núcleo instável, qual que é o objetivo desse núcleo instável? Adquirir estabilidade. E como que eu vou adquirir estabilidade? Emitindo radiação. Se eu estou emitindo radiação, eu posso emitir essa radiação na forma de partículas ou onda eletromagnética. Pessoal, qual é a diferença de partícula e onda eletromagnética? Partícula tem massa, onda evidentemente não tem massa. Então, camarada que é instável, beleza? Camarada que é instável, ele é radioativo. Uma vez que ele é radioativo, ele pode emitir uma onda eletromagnética, ele pode emitir uma partícula alfa, ele pode emitir uma partícula beta. De curiosidade, viu? A partícula beta é tipo 8.000 vezes maior que a partícula alfa, 8.000 vezes maior do que a partícula beta. A partícula alfa é igual ao vídeo, bem gordinho, sacou? Bora lá, pessoal. Se a partícula alfa é a mais gordinha, o poder de penetração dela é aproximadamente 5 centímetros, beleza? A beta é um elétron em alta velocidade. Gente, olha aqui para mim um minutinho. Núcleo de um átomo. Todo composto radioativo, a reação é nuclear. O camarada tem um núcleo instável. Quem é que a gente encontra no núcleo de um átomo? Fala no vídeo. Próton e nêutron. Olha que coisa louca. A partícula beta
é um elétron em alta velocidade. Como que vai sair um elétron em alta velocidade no núcleo de um átomo, sendo que o elétron se encontra onde? Eletrosfera. Ó, para sair um elétron do núcleo de um átomo, isso aí veio da decomposição de um nêutron. Quando um nêutron ele se decompõe, ele forma um próton, um elétron e libera energia. Isso é importante. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá. A penetração da alfa, 5 centímetros. A beta, ela passa numa folha de papel, mas não passa na palma da mão. Agora, a gama, isso aqui, pessoal, penetra até pensamento. Uma pessoa, quando morre por excesso de radiação, o caixão dessa pessoa tem chumbo, ligas metálicas, basicamente chumbo, e por cima do chumbo, cimento. Beleza? Gente, eu vou falar um negócio rapidamente para vocês. Teve um acidente que aparece bastante com o acidente de Chernobyl. O cabeça, que está ali atrás, gente, cabeção, gente, vocês vão ver o cabeça cantando, ele canta muito bem, viu? Ele canta tipo, o cabeça chegou querendo demais. Ele é muito bom, gente. Ó, presta atenção, moçada, no acidente de Chernobyl, estava eu e o cabeça na Ucrânia na época. A gente chegou a trabalhar em Chernobyl, pós-acidente. Lembra a cabeça? Por isso ficamos feio. Exatamente. Ó, só pra você ter uma ideia, no acidente de Chernobyl, parece piada, mas não é. A galera tomava meio que banho de dupla. Aí chegava na minha vez de tomar banho, tomava banho com cabeça. Porque, tipo assim, pessoal, os caras, quando tem acidente que envolve radiação, eles colocam lá na bucha sabão, ácido bórico e começa a se esfregar. Lembra que eu falei que a alfa e a beta não passa a palma da mão? Então, tipo, a parte que a pessoa não alcança, o amiguinho está esfregando, porque aí você já consegue tirar essas partículas alfa e beta. Alguém de vocês assistiram a série do Chernobyl? Essa série é sensacional. Nessa série, uma aula, a gente que fez química, a gente fica lendo muito, e tem coisas que a gente não imagina do jeito que acontece. Nessa série, o que me chamou a atenção é assim, ó, uma vez que a pessoa se encontra contaminada com excesso de radiação, se a dosagem é muito alta, não tem o que fazer. Essa pessoa tem que ficar isolada, você pode marcar de 15 a 20 dias, ela vai morrer. Beleza? Aí nessa série, quando mostra os bombeiros, que foram as primeiras pessoas que chegaram no dia do acidente, os caras, eles não sabiam o que eles estavam lidando, eles iriam morrer, eles estavam no hospital, nos primeiros dias eles estavam tomando vodka, jogando baralho, super alegre. Após 10 dias, é como se você estivesse sendo queimado, entre aspas, de dentro para fora. A pessoa quando morre é praticamente só osso. Aí o que me chamou a atenção nessa série, nos últimos dias da galera, os leitos sempre tinham um plástico muito grosso entre um leito e outro. Aquele plástico transparente, coisa linda. Aí você começa a observar, por que tem esse plástico aí? Esse plástico é para conter a radiação que? Alfa e beta. Fechou? Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Pessoal, tem uma parada que se chama decaimento radioativo. Então você concorda comigo que a definição de radioatividade é um núcleo instável e ele quer adquirir estabilidade. Como? Emitindo radiação. Concorda? Então tá bom. Se o cara emite uma radiação alfa, essa massa aqui, pessoal, é 238. O número atômico é 92. O número atômico é o que caracteriza o elemento químico. O que caracteriza um teacher? Ah, teacher, o que te caracteriza é que sua chapa no futebol é muito boa. Não, não
O que caracteriza o DIT é o CPF, é o RG. O que caracteriza o elemento químico é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Eu vou falar, viu, gente? Eu vou falar para quem não está enxergando e o Mauro vai contar para vocês também, né, Mauro? Essa apresentação. Olha só, 238. Já dizia um camarada chamado Lavoisier que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, toda reação química que ocorre no sistema fechado, a somatória do reagente é igual à somatória do produto. Sim ou não? Então, tipo assim, amores, eu tenho aqui, ó, 238 no reagente. Olha o produto. 234. A massa da alfa é quanto? 4. 4 com mais 234, 238. Tipo, se esse número atômico é 92 e a alfa, o número atômico, é igual a 2, esse camarada só pode ser quanto? 90. 90 com 2, 92. Sim ou não? Então, quando o cara emite uma partícula beta, concorda que a massa da beta, o Titia falou, Titia, você falou que partícula tem massa, mas a massa da beta é zero. Irmãos, massa desprezível. Tudo bem? A massa da beta não é o elétron em alta velocidade? O elétron, a massa dele é desprezível. Pessoal, olha só. Se somar a massa dos elétrons do corpo do Titia, você sabe onde vai ser a alteração? Subir na balança. O que eu vejo na balança da qualidade? Quilo. A alteração, se computar as massas de todos os elétrons, vai ser na sexta ou sétima casa após a vírgula. A massa do elétron é desprezível. Fechou? Tudo bem, gente? Então, se é desprezível, eu vou falar que é zero. Irmãos, 137, 0 com mais 137, sim ou não? Se isso é elétron, essa carga aqui é menos 1. Se aqui eu tenho 55, qual o número que eu coloco, que eu somo com menos 1 para dar 55? 56. Fechou? Tudo bem? E quando emite uma radiação gama, gama é exclusivamente energia. Então, camarada, é 0 em cima, 0 embaixo. É difícil o composto radioativo emitir somente gama. É difícil. Então, você vai observar que quando o cara emite exclusivamente gama, não altera nem a massa, nem o número atômico. Ou seja, é a única emissão que não ocorre a formação de novos elementos químicos. Se você pesquisar como surgiram os elementos químicos, você vai observar que até o número atômico 26, que é o ferro, os elementos químicos eles surgiram no Sol. E a radioatividade foi muito importante para a formação de vários elementos químicos. Tudo bem, pessoal? Estão comigo, gente? Então, bora. Ó, é isso aqui que vai cair, viu, gente? Vamos lá. Tem uma parada que se chama meia-vida. Meia-vida, o teacher colocou aqui, ó. Tempo necessário para uma amostra radioativa perder a metade da massa, ou seja, começar a emitir a metade da radiação. Isso é meia-vida. Até aí tudo bem? Deixa eu falar para vocês. Eu falei que se uma pessoa estiver contaminada, essa pessoa vai morrer. Não falei? É lógico que isso vai depender de quem? Vai depender do tempo de meia-vida. Tipo assim, meus irmãos, o que a gente estuda, o que a gente, podemos dizer, utiliza para estudar a história da humanidade é o carbono 14, beleza? O tempo de meia-vida dele, 5.730 anos. Tipo assim, olha aqui pro teacher. Uma vez que eu tenho carbono 14 na atmosfera, em relação ao carbono 12 e 13, é uma quantidade muito pequena.
Esse carbono 14 na atmosfera, ele se liga ao oxigênio, ele forma o CO2, a plantinha absorve esse CO2 na fotossíntese para adquirir energia, tudo bem? A gente vai comer a plantinha, ou sei lá, aí eu não como verdura, mas o boi ou uma vaca vai comer e a gente vai comer esse boi e essa vaca, beleza? Tudo bem? Então o nosso corpo, a gente ingere todos os dias uma quantidade de carbono 14, tudo bem? Quando os caras acham um fósforo lá na PQP, aí o cara fala assim, ó, nossa, esse cara aqui ele morreu há 200 anos atrás, é por meio do carbono 14, tudo bem, gente? Beleza? Agora, ô teacher, e se eu for contaminado por criptônio? Criptônio, pessoal, a meia-vida dele é 1,3 segundo, em média. Então, tipo assim, se eu estou contaminado com criptônio, após 1,3 segundo, 50%. Não é sempre metade? Após 1,3 segundo, 25%. 1,3 segundo, 12,5%. 1,3 segundo, 6,25%. Ou seja, após um minuto, praticamente não tem nada no meu organismo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Agora, quando você vê falar de datação de fósforo de dinossauro, aí os caras vão usar o chumbo, eles vão usar o urânio. Olha a meia-vida do urânio, pessoal, em torno de 700 milhões de anos. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vamos fazer um exercício? Ó, o teacher colocou um exercício que caiu no Enem. O Mauro, quando o tempo tiver, você vai me ajudando. Está em cima. Então vamos lá rapidinho, pessoal. O teacher colocou um exercício que apareceu no Enem assim, ó. O elemento iodo tem função biológica e acumulado no tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo do iodo, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas desse isótopo foi monitorado por 14 dias. O cara pergunta assim, após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo que sobrou, pessoal, ele pode te falar a meia-vida, ele pode te dar em função de gráfico, ele pode te dar em função de tabela. A gente não combinou que a meia-vida é o tempo necessário para perder metade da massa? Então vamos lá então, ó. No início, a massa é quanto? 12. Quanto é metade de 12, pessoal? 6. Então essa meia-vida são 8 dias. Ah, mas eu estou considerando 40 dias. Tudo bem? Então eu vou pensar assim, ó. Considerando a meia-vida de 8 dias, em 40 dias são 5 meias-vidas. Olha a continha que eu faço. Simples. Ó, no início, 12 microgramas. Após a primeira meia-vida, 6. Após a segunda, 3. Após a quarta, 1,5. Após a terceira, 1,5. A quarta, 0,75. E a última meia-vida, 0,37. Olha para a resposta. Isso aqui está próximo de quem, gente? Está próximo de 0,4? Conseguiram entender um pouquinho isso aí, pessoal? Exercício disso é bem simples. Bem simples. Marcelo, até aproveitando, né? Esse assunto é muito importante. Radioatividade. Fiquem atentos. Se puder dar uma lida sobre, vou falar para vocês o que nós estamos completando em 2025. 2025 nós estamos há 80 anos da questão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, Little Boy. Então, galera, fique atento. Isso que o Marcelo comentou, com certeza, sempre está presente na prova do Enem. Então, quando a gente vê tempo de meia-vida, também a gente vê fissão nuclear, fusão nuclear, fiquem atentos, vale a pena dar uma lida sobre isso,
Porque em 2025 nós temos nada mais, nada menos do que 80 anos daquele trágico ocorrido. E eles adoram data redonda, né, Mauro? Adoram. Então o Enem sempre faz isso. Então, se acontecer, você pegar uma prova de química, são 15 questões, e se deparar com uma das 15 questões falando sobre Hiroshima e Nagasaki, radioatividade, ou ele vai trazer tempo de meia-vida, ou vai falar de fissão, fusão nuclear. Então, fique atento. Urânio, lembra? Marcelo comentou, urânio, então é importante vocês darem uma lida, principalmente em fissão e fusão nuclear, pensando nessa questão da radioatividade. Não, isso é legal complementar se isso. deixar professor de química Nossa, falando só 5 disso. horas, né, cara? Isso é bem legal. Ô, gente, olha só, vocês já viram um pouquinho de química orgânica? Já viram? Tem um assunto na química orgânica que é fácil e aparece: identificar funções orgânicas. Então, tipo assim, amores, função que apresentam hidroxila, presença de OH. Hidroxila ligada a carbono saturado no álcool. Olha só, hidroxila ligada a um aromático é fenol. Hidroxila ligada ao carbono insaturado é enol. Aí depois eu vou pensar na carbonila. A carbonila, C-O. Carbonila. Carbonila entre átomos de carbono, cetona. Carbonila na extremidade da cadeia, aldeído. Carbonila ligada a hidroxila, ácido carboxílico. Carbonila ligada ao oxigênio, éster. Quer comentar ou não? Fundamental. O que o Marcelo comentou é assim: dentro de funções orgânicas, vocês têm aí uma variedade. Qual é a questão principal pensando no Enem? Bem claro, reconhecer a função a partir do grupo funcional. Então é muito difícil você encontrar ali nomenclatura. Não é essa a tendência. É mais o seu olhar e falar: olha, eu estou vendo é um éter, eu estou vendo é um éster. Entender a diferença. E essa questão, se cair, reconhecimento de função, que com certeza sempre aparece, vocês não podem errar, porque é a questão considerada fácil. Essa é a questão que não pode errar. Ah, mas caiu uma questão de reações orgânicas muito mais complexa. Essa questão, se vocês errarem, vai perder pouquinho. Agora, todo mundo errou, a grande maioria. Se você pensar, muitas vezes o aluno nem teve esse conteúdo, nem chegou no ensino médio, enfim. Então, o que não pode errar, galera, tá aqui, ó. Então, quem quiser tirar uma foto, depois a gente vê, mas assim, não pode errar. Funções nitrogenadas, amina, amida, nitrila, tomar cuidado com isso, tá? E vou deixar uma dica para vocês, pensando no Enem, seria difícil, mas quem quer aí curso concorrido sabe que não pode errar nada. Dá uma pesquisadinha sobre iminas. Então, fica uma dica: iminas. Se não cair no Enem, pode ser que apareça na FUVEST. Então, em Minas faz muito sentido, principalmente pelo que nós vimos, né, recentemente em relação à questão aí da Covid. Então, vale a pena dar uma pesquisada sobre Minas, tá bom? É isso, Marcelo. Boa, Morão. Olha só, pessoal, o teacher colocou um exercício adaptado. É basicamente isso que o Mauro falou. Para cair alguma questão no Enem cobrando nomenclatura, a chance é muito pequena. Geralmente, nomenclatura, você vai ver mais em segunda fase, tudo bem? Então, eu coloquei aqui, ó, 4 exemplos. Me ajuda aqui, pessoal. Carbonila ligada a hidroxila. Carboxila. Isso aqui é quem? Alguém lembra a função? Um ácido carboxílico, tudo bem? Agora, se eu tenho carbonila ligada a hidrogênio, isso aqui é o aldeído. Se eu tenho carbonila entre átomos de carbono, isso aqui é uma cetona. Se eu tenho carbonila ligada ao oxigênio, isso aqui é um éster. Aí eu vou pensar assim, ó, ácido carboxílico, a nomenclatura de ácido carboxílico termina com óico, começa com ácido, termina com óico.
Quem já viu química orgânica, isso aqui é bem simples. 1 é NET, 2 é ET, 3 é PROT, 20 é 4, ácido butanóico, beleza? Se eu tenho uma carbonila na extremidade da cadeia, isso aqui é um aldeído. O aldeído, a terminação é al, então fica MET, ET, prop. Eu tenho um aldeído, isso aí vai ser propanal, beleza? Ok? Se eu tenho uma carbonila entre átomos de carbono, é a cetona mais simples que vai terminar em ona, então isso aí vai ser a propanona. Pode crer, moçada? Sim ou não? Agora, olha só, esse éster, eu vou pensar assim, ó, MET, ET, etanoato de etila. Aí qual que é a ideia? Eu vou olhar para as alternativas, aí eu vou falar assim, ó, olha essa letra D que deu tudo certo na minha vida. O composto 4, denominado acetato de etila, essa abreviação de acetato, isso aí vem do ácido acético, beleza? Acetato, acético, tem 2 átomos de carbono. Pode crer, moçada? Tudo bem, gente? Beleza? Aquela parada de ácido carboxílico para éster é a mesma nomenclatura do sal. Terminação do ácido vai dar origem para a terminação do sal. Beleza? E é legal, complementando aqui a fala do Marcelo, muito interessante, o aluno não precisava saber nomenclatura. Se vocês prestarem atenção, pelas alternativas, ele sabendo a função, ele já mata. O único composto que realmente está encaixado a função com o número ali. Então, se você olhar, o único, 4 é éster, acabou. Não precisava saber que é o acetato de etila, por exemplo. Então, ficar atento em relação a isso. E pegando um gancho, como ele trouxe ali, e no caso foi um éster, dá uma olhadinha na reação de esterificação também. É uma reação que cai bastante. Ácido carboxílico reagindo com álcool, formando éster mais água. É uma reação que ocorre em equilíbrio. Então vale a pena dar uma estudada nessa reação orgânica. Pessoal, olha isso aqui. Eu estou falando um pouco mais rápido para não passar muito isso aqui depois, viu, gente? Olha só, eu coloquei uma paradinha aqui, ó, para a gente fazer algumas situações antes de ver o exercício. Primeira coisa, isso aqui é um éter, isso aqui é um álcool e isso aqui é um álcool. Agora, quando eu me refiro à temperatura de ebulição, quem tem a maior temperatura de ebulição dos três ali, por quê? Tem uma parada na química que se chama forças intermoleculares, eles adoram. Toda vez que eu tenho uma molécula apolar, o tipo de interação é de polo induzido. Se essa molécula for polar e eu tenho hidrogênio ligado ao FON, isso aqui vai ser ligação de hidrogênio. Agora, se essa molécula é polar, que é o caso disso aqui, e eu não tenho hidrogênio ligado ao FON, aquilo ali vai ser de polo permanente. Então, tipo assim, antes de ler o exercício, eu sei que a maior temperatura de ebulição vai ser essa. Ô teacher, mas em cima também é álcool, mas embaixo possui uma massa. Tudo bem? A segunda maior temperatura de ebulição vai ser essa, e essa aqui vai ter a menor temperatura de ebulição. Amores, olha esse detalhe importante. Você já viu química orgânica? Outras pessoas também. Eu tenho quantos carbonos aqui? 2. Quantos hidrogênios? 6. E 1 oxigênio. Eu tenho a mesma forma molecular embaixo. Quando eu tenho compostos que apresentam a mesma forma molecular, C2H6O, tudo bem? E as substâncias em si são diferentes, isso aí é um exemplo de isomeria. Só para não pegar muito tempo, você vai se preocupar com a isomeria do Enem, principalmente a isomeria óptica, aquela isomeria do carbono que faz 4 ligações diferentes. Vocês têm que saber identificar o carbono que faz 4 ligações diferentes.
Então, moçada, eu tenho o éter de metílico, o etanol e o prop. Não tem esse ósilo aqui, viu, gente? Prop, um ol. Fechou? Então, beleza. Olha a temperatura de ebulição. Menos 25 graus Celsius, 78 graus Celsius, 97 graus Celsius. Aí o cara conta uma historinha, aí depois ele fala assim, ó, ele quer dar ênfase na temperatura de ebulição. Aí o camarada fala, analisando as formas estruturais e as temperaturas de ebulição das substâncias apresentadas na tabela, verifica-se que a diferença de temperatura de ebulição, como que rola na diferença de temperatura de ebulição? Letra A, das 3 substâncias, deve-se ao aumento progressivo das massas das moléculas. Pessoal, olha a massa molar, a primeira e a segunda são iguais, tudo bem? Beleza? Letra B, o éter de metílico e o etanol deve-se a diferença entre a massa entre as moléculas. Pessoal, éter é de polo permanente, etanol é ligação de hidrogênio. Olha C, do éter de metílico e do etanol deve-se a diferença entre os tipos de interação intermolecular existente entre essas moléculas. É exatamente isso. Você vai marcar a letra C de cachupa. Quer falar alguma coisa, Maurão? Perfeito, não, tá correto. Tem 5 minutinhos, Maurão? 5 minutinhos. Então vamos lá, então. Ó, pessoal, equilíbrio químico é um assunto que aparece demais. Equilíbrio químico, reagente, ele reage entre si para formar produto. O produto começa a se decompor, forma reagente. Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, o sistema atingiu o equilíbrio químico. Até aí tudo bem, pessoal? Fala comigo, gente. Tudo bem? Então tá bom. Uma vez que esse sistema atinge o equilíbrio químico, existem 3 fatores que podem alterar o sistema uma vez que ele atingiu o equilíbrio químico. Eu tenho a pressão, a concentração e a temperatura. Quem disse isso não foi o teacher, viu, gente? Foi um camarada chamado Le Chatelier. Pode crer? Então, olha só, pessoal. 3 situações que podem alterar o equilíbrio de uma reação: a pressão, a concentração, a temperatura. Concentração é assim, pessoal. Eu aumento um lado, eu desvio para o outro. Você está observando que nessa reação, eu não tenho aqui o gás hidrogênio, aqui está produzindo amônia. Amônia, eu uso amônia na síntese de ácido nítrico, na síntese de fertilizante. Essa reação é super importante. Fechou? Aumentei um lado, a concentração, eu desloco para o outro lado. Se eu reduzir um lado, eu desloco para o lado que eu estou tirando. Pode crer? Então tá bom. Cuidado que o sólido e o líquido puro não entram no equilíbrio, assim como a água no reagente. Pessoal, a pressão. Quando eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para o menor volume gasoso, reagente ou produto. Se eu reduzir a pressão, eu desloco o equilíbrio para o maior volume gasoso. Pode crer? A temperatura. Essa reação, moçada, ela é exotérmica. Quando eu aumento a temperatura, desloca para o lado negro. Se eu aumentar a temperatura dessa reação, vai formar reagente. Tudo bem? E se eu reduzir a temperatura, desloca para o lado exo. Nesse caso, ele vai formar produto. Tudo bem? Olha esse exercício para gente embora, gente. Senão o povo vai me matar daqui a pouco. Ó. Presta atenção. Eu vou resumir para vocês. Ó, 10 litros, 125 graus Celsius e 1 atm de pressão. Tudo bem? Quando eu passo isso aqui para 2 litros, o cara nem precisaria falar que aumentou a pressão, levando em consideração que a temperatura é constante. Uma maneira de aumentar a pressão é reduzir o volume. Uma dica: na química, o que é pressão? É a quantidade de choque da partícula gasosa
na parede do sistema. Se tem muito choque, a pressão é elevada. Se tem pouco choque, a pressão é reduzida. Tudo bem, pessoal? Beleza? Ele vai pedir nesse exercício que desloca o equilíbrio para o produto. Pessoal, cabeça, é você, cabeça, você vai me ajudar. Antes da setinha, reagente, cabeça. Que número que eu tenho aqui na frente, cabeça? 1. Não está enxergando, cabeça? Agora eu enxergo. 1. Aqui de longe. E aqui? 1. Então, no reagente, eu tenho 2 volumes. No produto, eu tenho 4 volumes. Tudo bem? Beleza? Se eu for aumentar a pressão, eu desloco para o menor volume gasoso. Nesse caso, é o reagente. O camarada quer o produto. Então, não pode ser a 1. Olha 2. 2. Isso aqui é 6, 9. Por mais 6, 8. Olha aqui. 2, 4, 7. Aumentou a pressão, menor volume gasoso. A 2 vai para o produto. Então a 2 é correta. Eu já vou bater o olho aqui, ó. Não pode ser a B, não pode ser a C, não pode ser a E. Tudo bem? Olha 3. 4, 2. Aumentei a pressão, desloco o produto. Menor volume gasoso. Então, nesse caso, a gente marca a opção aí, ó. Quem? 2 e 3. Lembrando que, se eu tiver 3 mols de volumes gasosos no reagente e 3 mols no produto, a pressão não altera o equilíbrio dessa reação. Fechou? Gente, desculpa ter passado um pouquinho o empolgão. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Valeu demais, viu, pessoal? Muito obrigado. Estamos na torcida, viu, gente? Valeu, sabe? Pessoal, agora antes da gente ir no intervalo ali, aquele pit stop rapidinho, né? Eu vou pedir para o Marcelo até me ajudar aqui rapidinho. Nós vamos fazer alguns sorteios. Então, vou colocar aqui, ó. Marcelo, eu vou te avisando. Você vai. Agora eu faço aqui e já falo para você. Vamos ver quem que vai levar alguns prêmios aqui para vocês. Nossa, Vamos lá. Primeiro sorteio, vamos ver quem vai levar. Aquele barulho, aquele suspense. Número 41. Quem é o número 41? Pode vir para cá, meu querido. Boa, jogador! Já. Descendo ao longo de você. De novo? Tá com sorte. Ele ganhou de novo? Não, acho que. Não, mas não fica no meio. Tá vendo, Marcelo? Opa! Então, lá. E, Graças a Deus que eu tô com a valeu, cabeça. querido, Você, parabéns. cabeça, vai achar que eu sou aluno. Os dois são professores, né? É moral. próximo número, vamos ver. Número 37. Quem é o número 37? Caiu 37? Não? Não, 37 não, eu vou sortear o próximo. Vamos lá. Próximo número 43. Aê, 43, parabéns. 55. É continuação da semana passada. Próximo sorteio, vamos ver quem vai levar agora.
38. Número 38. Olha lá. Vai, né, gente? Bonito, valeu. Você viu? Parabéns. Tem mais dois, gente. Mais dois para o intervalo. Vamos lá. Próximo sorteio. 53. Ah, 53. Que linda! Vamos lá. Último sorteio da noite, número 49. 49. Sério? Deixa eu ver.